Oi, gente, retornando aqui para nossa primeira aula ainda, só fazendo uma retomadinha dos conteúdos. Nessa primeira aula, a gente estudou o que é química, as transformações pelas quais a matéria passa, e agora a gente está vendo a questão dos modelos atômicos. Estudamos no final da terceira parte a questão do modelo atômico de Dalton. Dalton dizia que o átomo, sim, seria uma bolinha, uma partícula esférica, pequena e maciça. E usou a palavra átomo lá do Demócrito, né, que eu já comentei com vocês. Agora, entre o Dalton e o próximo modelo atômico, existe um hiato de praticamente 100 anos. É muito tempo, é um século. E é claro que não se parou de estudar, não se parou de pesquisar nesses 100 anos. Só que aconteceu o quê? Ninguém tinha discordado até então do que o Dalton tinha falado. Deixa eu falar um pouquinho antes agora sobre a questão das coisas que aconteceram nesse período aqui. Tem uma coisa bem importante, que é a questão dos elementos químicos. Como que eles foram nomeados? Como que eu sei que aquele símbolo que está na tabela periódica tem aquele nome? Por quê? Certo? Dá uma olhadinha no slide aqui, galera. Vamos comigo. Aí, slide certo agora. Elementos químicos e seus símbolos. Então, teve um cientista chamado Berzelius, que ele é bem importante para a química, na verdade. A gente vai estudar novamente sobre ele lá na Química Orgânica. E no ano de 1813, ele começou a organizar uma maneira da gente poder ter um símbolo para os elementos químicos. Assim como eu já tinha falado para vocês anteriormente, volta aqui um pouquinho para mim, isso. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, muitos cientistas estavam estudando muita coisa ao mesmo tempo em diversos locais do mundo, correto? Então, assim, o Berzelius foi o cara que conseguiu começar a fazer uma organização para os elementos químicos e dar nome para eles. Como que esses nomes são dados? Primeiro, eu posso ter 3 categorias principais. Tem outras lá também que a gente vai rever, mas eu vou falar das 3 principais. Primeiro, o nome do elemento químico, ele vai ser dado de acordo com a primeira letra do nome. O símbolo é dado através com a primeira letra do nome. Dá uma olhada no slide aqui comigo. Então, olha lá, ó. Eu tenho o átomo de hidrogênio. Estão vendo ali do lado esquerdo que tem a representação do Dalton, como se eles fossem bolinhas? Eu tenho o nome do elemento químico e eu tenho o símbolo. O símbolo do hidrogênio é a letra H, que é a primeira letra do nome. Na sequência, eu tenho o carbono, que tem a letra C como símbolo, que é a primeira letra do nome. Já nas outras situações, conforme os átomos foram sendo evidenciados, descobertos e organizados, teve que se acrescentar mais algumas letras. Então, por exemplo, o cálcio. No cálcio eu não podia usar o C, porque o C já estava no carbono. Então agora a gente usa 2 letras para não confundir com o átomo de carbono. O mesmo vale para o átomo de cádmio. Eu não podia usar o C, porque ele já era um símbolo, não podia usar o Ca, porque já era um símbolo, então eu uso Cd. E por terceiro, eu tenho aqui palavras que têm símbolos com letras diferentes. Por quê? Essas palavras têm origem no latim. Por exemplo, ali o átomo de potássio. O átomo de potássio tem o símbolo K, porque vem da palavra calium. O chumbo tem o símbolo Pb, porque vem da palavra plumbum. Certo, gente? Volta aqui para mim, então. Correto? As primeiras maneiras de organizar os elementos químicos por simbologias. Por que isso? Existiu necessidade de organizar justamente pelo fato de todo mundo estar estudando ao mesmo tempo junto. Então tinha que ter uma ordem desses nomes. Então o cara que falou de hidrogênio num lugar, tinha que falar hidrogênio no outro também, por causa dessa questão. Beleza? Seguindo o próximo slide aqui, acompanhem comigo. Estão vendo ali, galera, escrito na nossa tela? Eu tenho um órgão que regulamenta todas essas questões de nome de elemento químico, símbolo, massas, números atômicos, um monte de coisa que a gente vai estudar lá pra frente. O nome dessa instituição, já aportuguesado aqui, eu tenho União Internacional de Química Pura e Aplicada, a chamada IUPAC. A IUPAC, ela é um órgão que reconhece oficialmente um novo elemento químico. Ela foi criada em 1919. Volta aqui para mim.
Então, assim, a IUPAC já é um pouco velhinha, né? Mas recente perante outras instituições, e tudo que é organizado pela IUPAC, ela acontece numa convenção, num grande evento. Desde 1919, quando os cientistas resolveram se reunir, se juntar para ter uma organização, todo ano existe um evento onde eles vão decidir, mudo isso, não mudo isso, dou nome para aquilo, dou nome para esse. E a IUPAC tem então, por exemplo, a tabela periódica atualizada todo ano. Hoje já se sabe que existem 118 elementos químicos, coisa que no começo eram só 90. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta. Ok, gente? Então, assim, sempre depois dessa convenção, desse encontro, as coisas elas são mudadas, organizadas. Explicando a matéria, eu vou ter substâncias químicas. Dá uma olhadinha no slide lá, gente. Então, assim, essas substâncias químicas, elas podem permanecer isoladas, elas podem das mais diversas maneiras, ou elas podem estar juntas, umas coladinhas nas outras, formando as moléculas ou os aglomerados de íons. Cada um desses, volta aqui para mim, cada um desses aglomerados ou moléculas, elas vão representar aquilo que a gente chama de substância pura. E cada uma dessas substâncias puras, consequentemente, vai ter uma fórmula química. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou ter lá um átomo de hidrogênio. O átomo, por enquanto, para a gente é uma bolinha, lá igual a do Dalton, beleza? Então, o hidrogênio. Tem o átomo de hidrogênio que se liga com outro átomo de hidrogênio. Eu vou ter a formação de H2. Agora eu tenho uma molécula de gás hidrogênio. Esse H2 é a nossa fórmula, beleza? Então, assim, os átomos se juntam para formar moléculas ou aglomerados. E a gente representa isso através de fórmulas. Vamos passar o próximo slide aqui? Olha, dá uma olhada no slide lá, galera. A gente tem agora, então, algumas representações simbólicas. O nome da substância, a fórmula da substância e a representação simbólica. Eu tenho água de fórmula H2O e a representação, onde eu tenho meu átomo de oxigênio na cor vermelha e os meus dois átomos de hidrogênio na cor branca. Embaixo eu tenho sal de cozinha, NaCl, onde eu tenho o sódio, que é o Na. Só relembrando, o sódio tem símbolo Na porque ele vem da palavra natrum, lá do latim. Então o nosso sódio tem cor cinza e o nosso cloro tem cor verde. E por fim, nesse exemplo, eu tenho o meu açúcar, que é de fórmula C12H22O11. Olha o tamanho dessa molécula, gente, quanto átomo ligadinho um no outro. E é assim que eles se organizam, então. Beleza? Vamos passar aqui o próximo slide. Muito bem, volta aqui para mim, então, gente. Sabendo que existem substâncias puras, a gente vai pegar essas substâncias puras, que são formadas por moléculas, moléculas que são formadas por átomos. Essas substâncias são divididas em duas categorias, as substâncias simples e as substâncias compostas. Nas substâncias simples, eu vou ter a presença somente de um tipo de átomo, independente da quantidade que eu tenha dele. Mas eu vou ter, por exemplo, só o oxigênio, O2. Então, vou ser representando assim, simbolicamente, didaticamente, como vocês podem ver no slide, dá uma olhadinha lá. Eu tenho ali o oxigênio representado por bolinhas, modelo de Dalton, da cor azul. Independente da quantidade que eu tenha, eu só tenho bolinhas de cor azul. Então, eu vou ter uma substância simples. Exemplos de substância simples, eu posso ter o gás oxigênio, que é o que está aqui representado no slide, O2, duas bolinhas azuis. Eu poderia ter gás hidrogênio, H e H. Eu poderia ter gás ozônio. O gás ozônio tem fórmula O3, são 3 átomos de oxigênio. E eu tenho só um tipo de átomo, independente da quantidade. Tudo bem, gente? Próxima característica que dá para verificar nas substâncias puras. As substâncias puras, ela vai ter também a substância composta. O que seria composta? Composta de átomos que são diferentes. Olhando novamente para o nosso slide aqui, eu tenho um exemplo aí do gás carbônico, CO2.
onde o meu C, o meu carbono, está representado por um átomo vermelho, uma bolinha vermelha, e o meu átomo de oxigênio novamente pela cor azul. Então assim, ó, pelo esquema das cores, esquemas didáticos, substâncias simples eu vou ter a mesma cor, independente da quantidade de vezes é um átomo só. Substância composta eu vou ter cores diferentes, ou seja, independente da quantidade eu vou ter átomos distintos. Certo, galera? Então a gente encerra essa partezinha da aula e na próxima aula a gente vai começar a continuar os estudos com modelos atômicos. A gente vai partir daí então para o modelo de Thomson. Beleza? Obrigada, gente, pelo carinho, por acompanhar e até a próxima aula.